Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. E precisamos, pois não se trata de aparência somente, mas dos frutos que produzimos, de produzirmos frutos, de revelarmos Deus, de manifestarmos a justiça e a vida de Deus a todos. Não simplesmente palavras vazias, não simplesmente palavras que não são expressas em atos e ações em favor das pessoas. Precisamos entender isso. Tem aquela situação de Jesus que foi buscar fruto na figueira e não encontra. Lá em Mateus 21, 18 e 19 diz assim: no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora, a figueira secou. Que nós precisamos compreender disto, que não se trata de aparência, não se trata simplesmente de aparentar o que não é, mas não produzir os frutos que precisamos produzir. Quando falamos do reino de Deus, nós precisamos entender que temos que produzir frutos. Quais são os frutos que produzimos? Que irão gerar vida. Essa é a questão. Nós somos chamados para praticarmos as obras de justiça de Deus. Mas quando falamos de justiça de Deus, o que nós pensamos? Pensamos no juízo de Deus? Não, não se trata disso. Se trata de revelarmos as virtudes de Deus entre os homens, proclamarmos essas virtudes em ações, não somente em palavras. Quando falamos de virtudes, o que estamos falando? Nós estamos falando de expressar misericórdia, expressar graça, revelar bondade, generosidade, revelar o amor de Deus às pessoas. Precisamos amar como Cristo. Nós fomos feitos uma nova criatura, um novo ser, um ser espiritual. Nós recebemos da mente de Cristo, somos coparticipantes da natureza divina. Para quê? Para praticarmos essas obras de justiça de Deus diante das pessoas. Por isso, quando nós falamos que nós fomos habilitados e capacitados, nós fomos capacitados para produzir os frutos que revelam Deus. É nosso papel revelar Deus ao mundo, agir como Deus diante das pessoas, manifestando graça, compaixão, revelando o seu amor, fazendo de nossas vidas oferta como Cristo, pois para isso nós fomos chamados, para morrermos para nós mesmos, negarmos os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos sonhos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo, sermos imitadores de Cristo, porque nós fomos capacitados para isso. Produzir fruto é expressarmos, é revelarmos Deus, pois são essas coisas que revelam e que conduzem as pessoas ao conhecimento de Deus. São essas obras de expressão de misericórdia, de compaixão, de graça, é que fará com que as pessoas vejam a luz, glorifiquem a Deus e busquem o conhecimento de Deus. Temos que entender isso, não se trata de outra coisa. Por isso, não é aparência, não é falar sobre Deus, é ser como Deus diante das pessoas. Precisamos entender isso. Então não é aparência, é obra que revela Deus, é fruto que revela Deus, que manifesta Deus ao mundo. Nós precisamos entender isso. Não se trata de simplesmente palavras, mas de ação em favor das pessoas. Que a gente entenda, compreenda e que possamos revelar o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.